Hello, turminha! Vamos então começar nossa aula número 20, Sistemas de Arquivos, Estrutura de Partições e Diretórios. Os sistemas de arquivos dos computadores atuais podem ser enormes em volumes de dados. Atualmente, alguns sistemas armazenam centenas de milhares de arquivos em terabytes de disco. Para gerenciar todos esses dados, precisamos organizá-los. Tal organização geralmente é feita em duas camadas distintas, partições e diretórios. Bom, vocês já estão familiarizados em como os sistemas de arquivos funcionam no computador. Creio eu que por conta de usarem computadores e de estarem familiarizados principalmente com o ambiente Windows, onde é muito fácil você ver como são organizados os arquivos, né? Por conta de serem mostrados em pastas, em ícones. Então, nessa aula aqui, não vai ter muita coisa nova para vocês. A gente vai entrar numa questão... Vou apresentar algumas técnicas antigas, que já são antiquadas, até chegar em como a gente organiza os arquivos hoje em dia. Mas, basicamente, é como a gente já está cansado de saber por usar muito o bom e velho Windows. Tá? Bom, o que são partições? Quando a gente fala de computadores IBM, a gente também pode chamar essas partições de mini discos, mas a gente está mais acostumado mesmo a ver isso aqui como volumes, que seria aí o nosso C2 pontos, D2 pontos, E2 pontos, são volumes, partições do nosso disco. Em geral, cada disco possui pelo menos uma partição, que é uma estrutura de baixo nível, onde residem arquivos e diretórios. Os sistemas permitem várias partições em um mesmo disco, uma partição para vários discos, partições expansíveis automaticamente com a inserção de novos discos. É normal nos nossos SOs a gente dividir, né, um disco em várias partições. Aquela velha técnica de deixar uma partição só para o SO e outra separada para você fazer um backup. E também é possível a gente criar uma partição apenas e ter vários discos na nossa máquina. O SO também trata isso aqui. O usuário então precisa se preocupar apenas com a estrutura lógica de arquivos e diretórios. O que é essa estrutura lógica? É como a gente organiza nossos arquivos e diretórios. A gente sempre tem aquela pastinha lá de filmes, né? E aí coloca dentro de filmes, separa por categorias ou por data de filme, de quando o filme foi lançado. Então isso seria a estrutura lógica, como a gente organiza nossos arquivos. É isso que a gente se preocupa, né? E não como que isso está sendo feito lá, mais a baixo nível. Então a gente pode, por conta disso, ignorar completamente os problemas de alocação de espaço físico para os arquivos. Assim, as partições podem ser consideradas discos virtuais. Beleza? Então isso foi sobre as partições. Agora, diretórios. Os diretórios armazenam informações de estrutura dentro de partições específicas. Tais informações são mantidas em entradas de um diretório de dispositivo ou índice de volume. Informações de cada arquivo em um diretório de dispositivo. Nome, posição do disco, tamanho, tipo. Bom, quando a gente entra numa pasta do Windows e a gente coloca lá para mostrar detalhes, a gente enxerga isso aqui, né? O nome, o tamanho, tipo. E tem ali também intrínseco a posição no disco, mas isso a gente não enxerga tão na nossa cara, né? Como são organizados os nossos diretórios? Bom, essa é mais uma parte histórica, né? Então vamos falar como antigamente eles organizavam
os diretórios utilizando a organização em um nível apenas. O que é isso? Então, essa organização em um único diretório, em um único nível, é a estrutura de diretório mais simples dentro de uma partição, pois ela possui apenas um diretório, apenas uma pastinha ali, e ali dentro dessa pasta ficavam todos os arquivos que os usuários iam criando. Todos os arquivos estão contidos no mesmo diretório, que é de fácil suporte e compreensão. Então vocês imaginem lá se no nosso computador a gente tivesse uma pasta apenas. Imaginem o desktop, a área de trabalho. Imaginem se todos os arquivos do nosso computador ficassem no desktop. Meio louco a gente imaginar isso hoje em dia, né? Então aqui um esqueminha de como seria essa organização. A gente tem o diretório raiz e aqui dentro os arquivos de diversos usuários que estão utilizando essa máquina. Aqui ele está mostrando 4 arquivos, onde as letras indicam os usuários que criaram, que possuem esses arquivos. Então esses 2 aqui da pessoa A, tem um arquivo da pessoa B, um arquivo do usuário C. A vantagem óbvia dessa organização é a simples implementação, Porém, a gente tem dificuldade de segurança para múltiplos usuários e não é fácil a gente organizar arquivos utilizando apenas um diretório. Eu acho que só de vocês imaginarem todos os arquivos do computador de vocês numa única pasta, por exemplo, a área de trabalho, vocês já vão conseguir entender por que uma organização ficaria difícil nesse esquema aqui. Olha lá, ele dá um exemplo. Imagine que você tenha 5.000 arquivos do tipo TXT. Seria um pouco complicado nomear arquivos que são similares e estão em um contexto parecido, já que todos precisam ter nomes exclusivos. Além disso, alguns sistemas operacionais limitam o tamanho do nome do arquivo. No MS-DOS é limitado a 11 caracteres, no Unix 255. Tá? Então, um exemplo de como seria complicado organizar nossos arquivos nesse esquema aqui. Olha só um computador que utilizava esse sistema de arquivos organizado em apenas um diretório. Olha o ano que esse danado viveu, 1964. Já existia esse computadorzinho aqui, ó, CDC 6600, considerado o primeiro supercomputador bem sucedido. Imagina os primeiros supercomputadores não bem sucedidos, Fico me perguntando. Olha, esse computador aqui foi o mais veloz do mundo, de 64 até 69. Tinha suporte a multiprogramação. Fato histórico aí da computação. E aí, devido a todos esses problemas, principalmente ao problemas de arquivos de vários usuários estarem no mesmo local, principalmente por conta disso, foi criada essa organização em 2 níveis. A principal desvantagem de um diretório de nível único, que foi o que a gente acabou de falar, é a confusão de nomes de arquivos, criados por diferentes usuários. Um exemplo do que poderia acontecer no esquema de organização de um nível em relação a esse lance de várias pessoas compartilharem uma única pasta. Olha aqui. Imagine que você nunca criou um arquivo com o nome so.doc, mas outro usuário já criou, certo? Assim, o sistema te retorna um erro indicando que este nome não pode ser mais utilizado. Como você saberia quais nomes já foram utilizados por outros usuários?
Você teria que ficar chutando nomes lá até encontrar um nome que não foi utilizado, né? Olha que problema bizarro, é bizarro imaginar isso hoje em dia, né? Então a solução foi criar um diretório para cada usuário. Por isso chama 2 níveis, né? A gente tem o nível root, a raiz, e agora no segundo nível, diretórios de usuários. Vou mostrar aqui a estrutura já. Ó. Então a gente tem esse diretório raiz, que é o primeiro nível, e no segundo nível, diretório do usuário. Então aqui no diretório A ficam todos os arquivos criados por A, no B os arquivos criados por B, e assim sucessivamente. Então assim cada usuário tem seu próprio diretório, e o SO tem que controlar qual diretório vai ser exibido num processo de login. Então o SO fica responsável, né, por controlar isso, o que não acontecia lá na organização em um nível, nesse camarada aqui. Quando um usuário fizer referência a determinado arquivo, apenas seu próprio UFD será pesquisado. UFD, diretório de arquivo de usuário. Então, de acordo com esse login, né, o SO consegue fazer isso aqui, de buscar apenas no diretório do usuário especificamente. Beleza, resolvemos então o problema de colisão de nomes, mas a gente continua com uma grande desvantagem. Ou melhor, a gente ganha uma grande desvantagem, pois esse sistema não permite que diferentes usuários compartilhem arquivos, pois não existe uma área comum de armazenamento. Então, olha só, os arquivos de B não são acessíveis por A. E se o A precisar de um arquivo de B? Como que a gente faz? Então surgiu esse problema. Então aqui surgiu uma necessidade de organizar mais logicamente o sistema de arquivos. E aí entramos na organização em árvore, que é a organização usada atualmente, que vocês já são familiarizados. Uma árvore de diretórios, então, permite a classificação seguindo uma hierarquia lógica a ser definida pelo próprio usuário. É aquele lance que eu falei de você criar uma pasta filmes, lá dentro você conseguir organizá-los em pastas pela data de lançamento, e aí dentro da pasta com a data de lançamento você pode organizar por gênero, ou seja, você cria uma hierarquia lógica. Tá? Fazendo um paralelo, nesse momento foi alcançada a liberdade semelhante à estrutura dos arquivos, onde o usuário é capaz de criar sua organização dentro do arquivo. Lembra que a gente falou que os arquivos são estruturados como sequência de bytes e por conta disso a gente tem uma liberdade muito grande de alterar a estrutura deles? Então nesse momento a gente consegue essa liberdade também na organização de diretórios. Mais geral do que a gente falar em uma organização em árvore seria uma organização em um grafo. Então a gente pode pensar também em organizar os arquivos em formato de grafo, não só em formato de árvore. Porque a árvore tem também umas limitações, no grafo a gente tem mais liberdade. Todos os modernos sistemas de arquivos são organizados dessa maneira, ou árvores ou grafos. Aqui um exemplo de uma organização mais familiar para nós, né? Um diretório raiz, os diretórios de usuário, dentro dos diretórios de usuário, outros diretórios, que são chamados subdiretórios de usuários, e dentro deles os arquivos, que são representados aqui por esses círculos.
Então a gente tem a vantagem de classificar hierarquicamente em qualquer nível desejado, mas a gente tem uma desvantagem de que podemos ter arquivos que precisam estar em 2 ou mais locais ao mesmo tempo. Isso aqui pode ser resolvido se você criar um diretório que seja acessível por todos os usuários. Né? Imagina que você tenha um programa instalado, um Word da vida, vai. Não tem porquê, né? Não faz muito sentido você instalar o Word para esse cara, instalar o Word para ele e instalar para o C. Por que não instalar uma vez só e dar o acesso para todos os usuários, né? Então essa é uma desvantagem que cai nessa organização em árvore, mas que atualmente ela já é corrigida, né? Nos sistemas de hoje, na organização atual, esse problema que eu citei, que eu exemplifiquei do Word aí, não existe mais. Beleza? Agora vamos falar um pouco sobre nomes de caminhos dentro de uma organização de arquivos, de diretórios. Quando o sistema de arquivos é organizado como uma árvore de diretório, é preciso algum modo de especificar o nome dos arquivos. São usados comumente 2 métodos: nome de caminho absoluto e nome de caminho relativo. Vamos falar um pouco sobre o que é cada um desses aqui. Caminho absoluto. Os caminhos absolutos sempre iniciam no diretório da raiz. Por que ele chama absoluto, né? Porque ele sempre vai estar correto. Ele não tem erro. É um endereço verdadeiro daquele diretório ou daquele arquivo, pois ele sempre vai se iniciar no diretório raiz. E se ele sempre se inicia no diretório raiz, você consegue rastrear ele desde o início, né? Pois não tem nada antes desse diretório aqui. Cada sistema operacional fornece uma forma diferenciada de indicar a separação de diretórios. Isso aqui também é um negócio que confunde muito a gente quando a gente muda de sistemas operacionais. Olha, no Windows a gente usa essa contrabarra, uma barra invertida. No Unix, né, nos sistemas baseados em Unix, a gente usa a barra normal. No Multics, por exemplo, já se usa esse sinal de maior. Por exemplo, olha só, no Windows, esse caminho aqui seria escrito dessa forma, com essas barras invertidas. No Linux, barras normais. No Multics, sinalzinho de maior para separar os diretórios. Uma dica: se o primeiro caractere do nome do caminho for o separador, então o caminho vai ser absoluto. 3 exemplos aqui, ó. Só esse aqui começa com o separador, né? No caso seria um ambiente Unix, começou com barra, então a gente já sabe que é um caminho absoluto. Nesse caso, ó, começou já com o nome da pasta, né? Então não é um caminho absoluto. E aqui a gente começa com um ponto, que eu vou falar mais à frente o que ele significa, mas também não é um caminho absoluto. Beleza? Caminho relativo. O caminho relativo ele é usado juntamente com o conceito de diretório de trabalho ou diretório atual. Por exemplo, os comandos em Unix, esse aqui, cp /home /users /humberto /aula.doc /docs, o que esse comando faz? Ele copia esse arquivo aqui, que ele é especificado com um caminho absoluto, ó, veja só, desde o diretório raiz até o nome do arquivo, um espaço e logo após o espaço o diretório para onde ele vai ser copiado. Então esse aula doc, que está nesse diretório Humberto, vai ser copiado para o diretório /docs. Aqui embaixo
a gente já tem o mesmo comando, só que sem um caminho absoluto, apenas indicando o nome do arquivo e a pasta para onde ele deve ser copiado. Esses comandos vão ter o mesmo efeito se o diretório atual, ou o diretório que eu estou trabalhando no momento, for /home/users. Tá vendo aqui que é o começo desse diretório, desse caminho absoluto. Então, se eu tiver no meu diretório usuários e dar o comando desse arquivo aula.doc, o SO, por causa do caminho relativo, já consegue encontrar esse aula.doc e copiar ele para a pasta /docs, certo? Pois o caminho que ele vai buscar é relativo ao local de trabalho onde eu estou no momento. Vamos ver um exemplinho? Olha aqui, esse aqui é meu terminal, tá? E essa aqui são as minhas pastas, beleza? Se eu usar um comando pwd, ele vai mostrar o caminho onde eu estou. Ou seja, o diretório que eu estou trabalhando no momento, o diretório que possui todas essas pastas aqui, é esse aqui, ó, /users/torrico. Se eu usar qualquer comando aqui, por exemplo, um um makedir para criar um novo diretório teste, onde que ele vai criar esse diretório? Veja que no meu comando mkdir, que cria a pasta, eu não especifiquei o caminho, mas por conta do caminho relativo ele sabe que eu estou aqui no users/torrico e criou para mim nesse diretório a minha pasta teste. Agora eu vou criar essa mesma pasta teste, vou criar uma pasta teste 2 dentro de downloads. Lembrando que o meu diretório atual é o /users/torrico, certo? Como eu faço para criar um diretório teste 2 dentro de downloads? Eu posso fazer isso passando o caminho absoluto do meu diretório downloads. Dessa forma, vai ser criada a pasta teste 2 dentro de downloads. Vamos ver? Nada aqui. Vamos entrar em downloads para ver. E aqui, ó, eu tenho a minha pasta teste 2 criada através do comando mkdir. Nossa, quanta coisa nessa pasta. Através do comando mkdir, usando o caminho absoluto. Ok? Mais uma coisinha que é importante a gente perceber, e quem fez o trabalho de sistemas de arquivos que eu propus nessa disciplina, né? Foi nosso trabalho prático. Não, foi o primeiro trabalho prático, né? Então vocês devem ter se deparado com isso aqui, com esse problema para desenvolver. A gente precisava desenvolver esses comandos, né? E isso aqui entrava, essa questão dos apontadores gerais. A maioria dos sistemas operacionais que suportam a hierarquia de árvores possuem 2 arquivos especiais em cada diretório: ponto e ponto. Esses são arquivos que não podem ser removidos sem a remoção completa do diretório corrente. O ponto referencia o diretório atual e o ponto referencia o diretório pai. Vamos ver um exemplo disso aqui também? Aproveitar que meu terminal está aberto. Cadê o danado? Olha só. Então, onde eu estou? Estou no users torrico, né? Se eu faço o seguinte,
cd, que é para eu mudar de diretório, e coloco ponto. O ponto referencia o diretório atual. Então, não vai acontecer nada, pois aqui o que eu disse? Mude para o diretório atual. Então, eu continuo no mesmo diretório. Se eu fizer cd ponto ponto, eu vou estar falando mude para o diretório pai do meu diretório atual. Qual é o diretório pai de Torrico? Users. Então, ó, agora eu estou trabalhando em users. Meu diretório atual é users. Certo? Então, esse é o uso de ponto e ponto ponto. Alguns exemplos de chamadas no sistema Unix. Create, cria um diretório vazio, né, exceto pelo ponto e pelos 2 pontos, que são criados automaticamente em cada diretório. E a gente utiliza dessa chamada de sistema create usando o mkdir, que eu acabei de mostrar para vocês via terminal aqui. Delete remove um diretório vazio, uma chamada de sistema que a gente consegue fazer lá através do programa removedir, rmdir. Então, são alguns exemplinhos de chamadas de sistema para a gente fazer operações com diretórios. Tá bom, pessoal? Por hoje é só. Segue a bibliografia utilizada para criar essas aulas. Até a próxima. Valeu!